O projeto de lei de responsabilidade das estatais fixa normas para aumentar a transparência e a fiscalização sobre as empresas públicas. Somente no âmbito do governo federal, são mais de 130 empresas estatais. Essas empresas todas, no contexto brasileiro, elas empregam 500 mil pessoas e elas somam ativos superiores a 4 trilhões e 400 bilhões de reais. A iniciativa foi sugerida pelos presidentes da Câmara e do Senado no ano passado e passou por comissão mista de deputados e senadores. O relator, senador Tasso Gereissati, propôs um substitutivo. Aceitamos com certeza algumas dezenas de emendas de redação que corrigiram e aprimoraram o projeto que nós estamos construindo em conjunto. O texto cria regras para administrar as estatais de acordo com práticas internacionais. Também estabelece uma política para a indicação de administradores. Elas representaram historicamente, sobretudo nas décadas mais recentes, focos de privatização política daquilo que deveria ser público. O texto muda ainda a forma de compras e contratações para o regime diferenciado RDC. Aqui nós enterramos aquele decreto 2745 de 1998 que permitia as cartas convites. Os governistas não concordavam com alguns pontos do texto. O debate durou 3 meses. Mais de 90% desse projeto ele foi pactuado. E todos os riscos que eram levantados quanto à possibilidade de privatização foram efetivamente, no meu ponto de vista, retirados. No dia da votação, foi retirado o item que obrigava a transformar as estatais em sociedades anônimas. Mas sim de se submeterem à governança e aos requisitos de transparência e de prestação de contas a que essas empresas de sociedade anônima se submetem. Isso era uma reivindicação de vários setores, inclusive de trabalhadores das empresas estatais, também era um entendimento do governo e um entendimento nosso. Os pontos em que não havia acordo entre os parlamentares foram votados separadamente. A repórter Glauciene Lara tem as informações e os detalhes. Boa noite, Glauciene. Boa noite, Hermes. Boa noite a todos. Como nós vimos aí na reportagem, o texto foi aprovado por unanimidade, mas apenas 4 pontos não tiveram acordo. São eles a composição acionária das estatais e também a forma de indicação dos membros do Conselho de Administração das empresas e a obrigação de o governo ressarcir as estatais pelos gastos com políticas públicas. Desses destaques, apenas esse último foi derrubado, ou seja, a União e os governos estaduais e municipais não terão obrigação de ressarcir a estatal nos gastos com política pública, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal no programa Minha Casa Minha Vida. É importante dizer que este texto aprovado pelo Senado, que volta para a Câmara, proíbe a composição no Conselho de Administração das estatais, a indicação de ministros, secretários, integrantes de órgãos reguladores das estatais, comissionados que não sejam servidores públicos, sindicalistas, dirigentes partidários e titulares de mandato legislativo. O texto, então, volta para a Câmara dos Deputados antes de ser encaminhado à sanção presidencial.